que acontece aqui que eu acho bem importante em relação a isso? De você contrapor a ideia dessa inexistência de crianças superdotadas, né? Que é justamente o fato de você ignorar a consequência, assim, ignorar esse tipo de situação pode gerar consequências para essas crianças, tá? Por quê que isso pode acontecer? Porque essas crianças, muitas vezes, elas ficam deslocadas, né? Com o fato de elas serem diferentes, elas são diferentes. Se você simplesmente achar que aquilo não é nada, isso pode trazer problemas para essas crianças, certo? Isso vem principalmente de grupos de apoio de crianças superdotadas. São pais que trabalham com essas crianças e vocês vão entender o porquê que é tão importante. Então, existe, por exemplo, a afirmação de que o cérebro dessas crianças, eles são conectados de maneira diferente, de uma maneira bela e complexa como os outros, mas que eles têm uma maneira diferente, por isso eles são mais hábeis para algumas funções específicas. É um computador mais rápido, né? Exato, exatamente. E eles ficam bravos e até dizem que afirmar que não há diferença inicial na composição das vias neurais não é apenas ridículo, mas é falso. Eles dizem que tem sim uma diferença na composição neural inicial. Não, você vai me dizer, a empregada do Einstein veio dizer que o menino era o quê que ela falou? Idiota. Mas provavelmente, Ivani, porque ele tinha... A gente vai explicar à frente porque ela o via como idiota. Sim, porque provavelmente ele tinha um comportamento diferente. Aí é que está. Ele enxergava as coisas de forma diferente porque ele já era diferente. Para mim, essa afirmação corrobora com a existência, não com a inexistência. Exatamente o que eu estou falando. Não é? Exatamente. Então, o mapeamento do cérebro ele ajudou uma equipe internacional de cientistas a ver uma ligação clara entre densidade de conexões e o QI de um indivíduo. Ou seja, eles conseguiram confirmar isso, é isso, né, Sim, Carolina? Tem um pesquisador da Universidade de Cambridge e do NIH, o Jacob Seidlitz. Ele explica ainda, isso faz sentido se você pensar nas vias que permitem o fluxo de informações no cérebro. Quanto mais forte a conexão, melhor o cérebro vai processar a informação. É um computador mais rápido. É isso aí, gente. Ou seja, tem uma diferença. Sim, e o mais importante, Ivani, eles não negam a neuroplasticidade, certo? Não, eles não negam. Eles não negam que a neuroplasticidade existe. O cérebro humano, ele pode crescer e se desenvolver de maneira que a gente não compreende totalmente ainda. Isso a gente sabe. Tem neuroplasticidade com certeza. Tanto que você vê, nós estamos falando em criança superdotada, mas nós podemos pensar no contrário, aquela criança que ficou largada, né? Exato. Que ficou sem estímulo. A hora que você pega, que você começa a estimular, a criança responde. Sim. Graças à neuroplasticidade. Quer dizer, você tem reversão para as coisas, e certo? veja o nosso episódio de famílias acolhedoras, da importância do estímulo nos primeiros meses de vida. Por que a institucionalização muitas vezes atrapalha o desenvolvimento da criança? Porque eu privo a criança de estímulo, piora a neuroplasticidade. Não precisa nem disso. É só ver o que a pandemia fez com muitas crianças, que nunca mais saíram de casa por um ano, gente. Tem um episódio lindão sobre isso que a gente fez, né? Isso não é? Mesmo. Então, já que existe a neuroplasticidade, certo, Carol? E aí? Olha, vamos pensar em alguns artistas que foram considerados superdotados, tá? E por que a gente vai falar que você não pode ignorar a existência dos superdotados? Van Gogh, superdotado, cometeu suicídio aos 37 anos de vida após uma vida de episódios psicóticos. Hemingway, escritor que atirou em si mesmo aos 61 anos de idade. Sylvia Plath, outra escritora famosa, tentou o suicídio várias vezes e teve sucesso quando tinha apenas 30 anos de vida. Ainda outros escritores, por exemplo, e até mesmo um ator no meio da história, Truman Capote, F. Scott Fitzgerald, Robin Williams, Virginia Woolf. Todos esses não eram cientistas, não eram matemáticos, mas eles eram brilhantes e torturados. Em última análise, eles eram autodestrutivos. E sim, acredita-se que o seu talento era parcialmente culpado disso. Exatamente. Eram pessoas atormentadas, eu diria. Exato. Não é? Então, o que se vê, Ivani? Alta ansiedade, depressão, perfeccionismo e síndrome do impostor. Né? Condições que parecem comórbidas da superdotação, é o que eles dizem. Síndrome do impostor é aquela pessoa que nunca está satisfeita com si mesma. Sempre acha que está por baixo, sempre acha que está assim, sempre se autodestruindo. Que não é hora, que não consegue, que não pode, que e se der tudo errado. Ou seja, parece que elas estão junto com a superdotação. Exato, que essa inabilidade social e de autocontrole, ela vem junto com a superdotação. Né? E o que aconteceu na edição de janeiro e fevereiro da revista Intelligence? Então, a pesquisadora do Pitzer College, a Ruth
Ruth Karpinski e os colegas dela publicaram os resultados correlacionais de uma pesquisa que sugere justamente a relação entre superdotação e o transtorno de humor. O que eles fizeram? Eles foram atrás de pessoas que eram superdotadas. Tem uma associação chamada Mensa, que é de pessoas superdotadas, tá? E eles foram atrás para fazer perguntas sobre transtornos psicológicos, fisiológicos, tá? Por exemplo, transtornos de humor, né? A depressão, eles queriam saber se a pessoa era bipolar, se ela era ansiosa, se ela tinha toque, se ela tinha déficit de atenção, se poderia ter um autismo no meio da história. Viram se eles tinham alergias ambientais, se eram asmáticos, doenças autoimunes. Foram atrás e fizeram lá uma pesquisa com os caras, né? Aí, assim, esses superdotados aí, 75% respondeu, tá? Essa questão. De um número enorme, né, Ivani? 3.715 entrevistados, tá? Então, uma boa parte aí respondeu. Eles disseram o seguinte, Carol, vamos lá. O que aconteceu aí? Muitos dados de diferença estatística apareceram, mas eu acho que são 2 pontos muito importantes. 26,7% dos entrevistados relataram que foram formalmente diagnosticados com transtorno de humor, comparado com uma média nacional de 10%, mais do que o dobro, 1,5 né, vezes mais. 20% dos entrevistados relataram que haviam sido formalmente diagnosticados com transtorno de ansiedade, com uma média de 10% populacional. Então vejam que é, de fato, muito relevante a ocorrência de transtornos emocionais nessa população. Mas olha, Carol, dando uma pausa aqui. Crianças, a gente sabe que crianças que são fora da curva sofrem. Essas crianças podem ter tiques, são crianças que ficam muitas vezes afastadas das outras, podem às vezes até, como você falou, ter notas baixas. Por quê? Porque muitas vezes a criança não se interessa, ela já sabe, ela não está se interessando muito, ela tem às vezes um foco numa determinada coisa e o resto fica muito sem graça. Sim, ou não é, Carol? Com certeza. E essa teoria, Ivani, vem corroborando com a teoria de hipercérebro, hipercorpo, que foi estabelecida em 1960 por Dabrowski, que é a teoria que conecta alta inteligência a uma sensibilidade psicológica e fisiológica. Então, superexcitabilidade de Dabrowski, era chamada assim. Então, é um cérebro que funciona numa velocidade diferente e interpreta as coisas de maneira diferente. Então, por exemplo, isso é muito importante para vocês entenderem o que isso significa. Uma pessoa altamente inteligente pode analisar, por exemplo, em excesso um comentário. Então, vamos dizer, o chefe diz que teve algum resultado negativo. Se uma pessoa não inteligente tivesse tido essa informação, ele ia entender o problema. Não inteligente não superdotado, né? Perdão, gente, não super inteligente, né, Ivani? Sim. Uma pessoa não superdotada tivesse tido esse retorno do chefe, ele ia digerir e a vida segue. O superdotado, ele fica reentrando nessa informação e não consegue sair disso. Ele fica reverberando essa crítica muitas vezes porque ele tem uma necessidade de entender e o cérebro funciona num ritmo diferente.